Jesus, Deus sabe de tudo mesmo, né? Às vezes a gente chega aqui desconfiado, como a serva tinha falado antes, né? E muitas vezes a gente sai empolgado e muitas vezes também coloca muita expectativa naquela mensagem e às vezes não acontece, mas às vezes acontece de outra maneira. Foi o que aconteceu na minha família. Minha mãe, há 3 anos, sentiu uma dor muito forte. Fomos ao hospital e ela fez uma cirurgia, o médico dizendo que era hérnia estrangulada. Fez a cirurgia de hérnia, realmente era, mas quando ele abriu, tinha um câncer estourado. Aí ela foi logo fazer a cirurgia para tirar o estômago e viu que já tinha células espalhadas por outras partes, intestino, pâncreas. Mas como ela já tinha feito a da hérnia anterior, ela estava muito debilitada, não poderia fazer novamente. Volta para casa. E era um câncer muito difícil de ser combatido porque já tinha estourado. Aí ela ficou sabendo, e o nome da minha mãe é Aurora, do Instituto. Eu fui procurar na internet, li tudo e fiquei interessada. Mas eu não vi na época. Veio meu pai, minha irmã e a minha mãe. E aqui Nossa Senhora falou que ela ia alcançar uma graça. A graça da cura. Mas que ela ia passar um momento muito difícil, doloroso na vida dela. E assim, poderia até imaginar, dizer, como é que pode? É uma mensagem da cura e minha mãe piorou demais. Os médicos disseram que não tinha mais jeito. A barriga abriu sem ser na cicatriz da cirurgia, estourou a barriga. E saiu um líquido muito podre, um ácido, que as 3 máscaras a gente não aguentava o mau cheiro. Bem longe sentia. E ela desorientou, ficou 40 dias no hospital, só no soro. Não podia tomar uma colherinha de água, porque a barriga saía esse líquido horrível. E cada vez que eu entrava no hospital, eu passava mal, que eu dizia, meu Deus, que mau cheiro. Ninguém aguentava, né? E isso cada vez ela piorando. Passou 4 meses no hospital. Ela não lembra que ela ficou desorientada. E o momento inconsciente dela, ela pedia para o meu pai rezar. E ele saiu do hospital e disse, minha filha, tua mãe pediu para rezar, eu não sei rezar. Ele estava totalmente distante da igreja. Ele não queria saber de reza, de missa. E eu disse, papai, o senhor fala com Jesus, com Nossa Senhora, como se fosse teu melhor amigo, porque ele é. Você chega e conta tudo que o senhor está falando. Se o senhor não quer rezar o texto, fala para ele. Ele te ouve. O senhor pode não ouvir, o senhor pode não sentir, mas ele vai estar ao teu lado. E ele veio aqui novamente, comprou a imagem de Nossa Senhora da Aurora, terço, medalhinhas, e ficou devoto dela. Chegou em casa, reunia a família para rezar o terço, distribuía imagens, as novenas, tudo Nossa Senhora da Aurora. E cada vez minha mãe pior. E cadê a graça, a cura? A gente já estava sem acreditar, né? E foi que eu também era viúva, ia casar novamente. E meu esposo disse, eu não quero ficar juntos, eu quero casar e ter a bênção dos teus pais. E eu queria adiar o casamento, porque eu queria era festa também, né? Aí a minha mãe muito mal, fomos conversar com o bispo para poder agilizar nosso casamento. E eu sabia que minha mãe não ia estar no meu casamento. E a gente combinou de sair da cripta e ir direto para o hospital para visitar minha mãe. Ela queria muito casamento, por ser muito religiosa, de caminhada. E quando eu chego na igreja, estou chegando na igreja, meu noivo liga. Minha filha, você sabe quem está na igreja? Eu disse, quem? Tua mãe. E eu disse, não acredito. Quando eu entro na igreja, foi a primeira pessoa que eu vejo. Ela estava tão debilitada, ela não conseguia ir até o altar. Mas ela estava ali, muito debilitada, acabada. E foi uma grande graça. E meu pai disse, ela vai ficar curada. Nossa Senhora falou isso para mim. E eu vou no lugar dela. E eu não acreditava também. Com 15 dias, meu pai faleceu. E teve uma junta médica porque minha mãe tinha que fazer radioquímio. Por causa que ainda tinha câncer espalhado, né? E quando a junta médica decidiu não fazer, porque ela estava debilitada, na primeira químio ela não ia resistir.
E minha mãe também continuou, já estava consciente, continuou rezando. Com 15 dias, ele já tinha falecido, né? E aí, pronto. Não houve a químio nem a rádio. E hoje, quando ela faz os exames, não dá nada, nem resquício de câncer, que tinha câncer no intestino e no pâncreas, e ela já tinha tirado o estômago, né? E assim, além da cura da minha mãe, que hoje os médicos dizem foi um milagre, e a gente atribui a Nossa Senhora da Aurora, a principal foi a graça da cura espiritual do meu pai. Porque por ele estar distante de Deus, aí o que me mais confortou, consolou, porque eu era louca por ele. Eu acho que se fosse antes, eu tinha me desesperado com a partida dele. Mas quando eu via ele ali, eu sentia que ele foi em paz, porque ele estava rezando, ele começou a crer, ele foi totalmente renovado. E essa foi a maior graça, foi ver meu pai tirando foto com Nossa Senhora da Aurora, partilhando, divulgando, e a gente só tem a agradecer. E essas mensagens de Nossa Senhora são totalmente reais. Para quem não acredita ou sai imaginando, será que vai acontecer ou está demorando? Deus age de maneiras diferentes. Ele permitiu que minha mãe adoecesse, não era a hora dela, mas que aquela dor que a gente estava vendo minha mãe ali, fosse a conversão do meu pai. E ele foi renovado. Graças a Deus. E a Nossa Senhora da Aurora. Rezem uma Ave Maria por ela, tá? Ela tá precisando, tá certo? Chegar em casa, quando sair daqui, não esqueçam dela, tá? É um testemunho lindo, não é? Ele deu a vida pela esposa e realmente Deus levou. Mas a esposa está curada e viva. Amém. Nós vamos agora dar uma